bem-vindo ao ambiente de estudos do Radiocurso. Meu nome é Bruna Cesário, eu vou estar com vocês nas aulas de abdômen. Então vamos lá, gente, a aula de hoje é sobre pancreatite aguda, tá? Pancreatite aguda, eu fiz uma aula inteirinha somente desse tema, porque é um tema recorrente nas provas do CBR. Praticamente todo ano tem uma questão. Então, aluno meu não vai errar a questão de pancreatite na prova, ok? Vamos lá, eu vou falar sobre o diagnóstico, tá? Já caiu questão de como é feito o diagnóstico, sobre os achados tomográficos, quando a tomografia deve ser realizada. Também cai questão desse tempo, desse espaço de tempo entre o início dos sintomas e quando a TC deve ser realizada. Vamos falar sobre a classificação de Atlanta, as diferenças entre a pancreatite edematosa e a pancreatite necrosante e, por fim, vamos abranger as complicações. Então vamos lá, gente. Para diagnóstico, o que a gente precisa? Dois dos seguintes critérios. O primeiro, uma dor abdominal típica, né? Uma dor epigástrica, uma dor em faixa, tá? Uma dor de forte intensidade. O segundo critério, um aumento de pelo menos 3 vezes a amilase ou lipase. E o terceiro critério, achados característicos na TC. Então vamos lá, o primeiro exemplo, um paciente que chegou com uma dor abdominal epigástrica súbita, de forte intensidade, só que ele dosou amilase e lipase, estavam discretamente elevadas, não era suficiente para o diagnóstico. Então o paciente foi para a tomografia. O que a gente vê? A gente vê então um pâncreas, né, com um realce preservado, mas entretanto lá na região do processo uncinado eu vejo um realce levemente heterogêneo e o mais importante neste caso, uma discreta densificação da gordura peripancreática, ou seja, esse paciente foi diagnosticado com a pancreatite aguda, o caso dele foi uma pancreatite leve. Então vamos lá, gente, uma questãozinha de 2016, tá? Em relação à pancreatite aguda, vou começar de baixo para cima, tá? O diagnóstico é confirmado caso o paciente tenha uma dor sugestiva, ok, e achados característicos de imagem, ok, certo? Essa é a resposta da questão, né? Bem fácil, 2 daqueles 3 critérios que eu apresentei para vocês. Então vamos ver o que está errado nas outras questões. Letra A, ressonância é o melhor exame de imagem? Não. Para o diagnóstico, a tomografia é o melhor exame de imagem. A presença de gás em uma coleção não está associada com processos infecciosos? Não, gente, a gente sabe que o gás dentro de coleções, ele é um único indicativo por imagem de que aquela coleção está infectada no caso da pancreatite, tá, gente? A identificação de necrose do parênquima é pouco útil na abordagem porque não altera o prognóstico? Não, é importantíssimo no nosso laudo a gente diferenciar a pancreatite edematosa da pancreatite necrosante, porque isso altera o prognóstico do paciente, tá? Então, os critérios de Atlanta, a classificação de Atlanta, ela veio para facilitar para padronizar os laudos e facilitar, então, a nossa comunicação com o clínico. Então, eu preciso, sim, diferenciar a pancreatite edematosa de necrosante. A necrose é definida como área de acentuado reforço anelar? Não, gente. A necrose é definida como ausência de realce, tá? O reforço anelar, para a gente não tem nenhum efeito no critério diagnóstico de necrose pancreática. Então, a segunda questão de 2017, paciente com dor abdominal há 4 dias, tá? Na pancreatite aguda, a gente vai ver que o critério temporal é muito importante, tá, gente? O que a gente vê aqui? A gente vê um pâncreas, né, realçando normalmente, ok? Cabeça, corpo e cauda com realce preservado. Entretanto, tem bastante líquido peripancreático, né, e tem uma densificação da gordura. Qual o principal achado, né, da tomografia e a principal hipótese diagnóstica, né? Então vamos direto, aqui não tem muita dúvida, densificação da gordura peripancreática e pancreatite aguda. Não é uma úlcera perfurada, não é aquele achado característico de pancreatite autoimune, em que a gente tem um halo, uma espécie de uma cápsula ao redor do pâncreas, né, formando um pâncreas em salsicha, com perda das lobulações, uma cauda com contorno arredondado, né, um contorno regular, não é. E também não é infarto mental, não é a gordura peritoneal que está densificada, e sim a gordura retroperitoneal peripancreática, ok? Então vamos lá, gente. O que é importante a gente saber da pancreatite aguda? Vamos diferenciá-la entre pancreatite edematosa e pancreatite necrosante. E o critério temporal que eu falei, a gente vai dividir 4 semanas. Então, no início dos sintomas
Até 4 semanas. Na pancreatite edematosa, eu terei coleções líquidas peripancreáticas agudas. Se essas coleções não se resolverem e passarem de 4 semanas, a gente vai ter então formação do pseudocisto. Na pancreatite necrosante, até 4 semanas de sintomas, a gente tem coleções necróticas agudas. A partir de 4 semanas, então, a gente vai ter a formação da necrose encapsulada, também chamada de necrose delimitada, tá? E outros nomes mais, além de Walled of Necrosis, que também é um termo em inglês que a gente utiliza também muitas vezes. Então, ó, esse talvez seja o slide mais importante da aula. Se você for escolher um slide da aula, eu falaria para vocês escolher esse, tá? Então, aqui é sobre a classificação de Atlanta, que inicialmente foi proposta em 1992 e foi revisada em 2012, em que ela divide as coleções líquidas peripancreáticas em coleções fluidas e coleções necróticas, certo? Então, ó, as coleções líquidas peripancreáticas agudas, elas vão ocorrer quando? Em menos de 4 semanas do início dos sintomas, somente na pancreatite edematosa. Esse líquido que forma essas coleções é um líquido homogêneo, seja na tomografia, seja na ressonância, vai ser sempre homogêneo, não tem conteúdo necrótico, não tem conteúdo não liquefeito. Essas coleções não têm paredes bem definidas, tá, gente? E elas estão sempre adjacentes ao pâncreas, tá? Elas são peripancreáticas e nunca substituindo o parênquima pancreático. E elas estão confinadas pelos planos faciais normais, ou seja, ela não destrói os planos faciais, elas são mais localizadas, certo? Se nesses casos do paciente com pancreatite edematosa, passou de 4 semanas, essas coleções não se resolveram, a gente vai ter a formação do pseudocisto. Critério temporal acima de 4 semanas, tá? E outro critério muito importante, para a gente falar em pseudocisto, a gente tem que ter cápsula, tá? Esse tempo de 4 semanas é o tempo que leva para formar parede nessas coleções peripancreáticas agudas, certo? Então, é uma coleção, né, com cápsula, com paredes muito bem definidas, homogênea, fluida, tá? Então, um hipersinal intenso em T2. E na tomografia, aquele conteúdo de líquido típico, tá, gente? Homogêneo. Não temos componentes não liquefeitos. Ok? Na segunda coluna sobre a pancreatite necrosante, inicialmente a gente vai ter as coleções necróticas agudas, tá? Até 4 semanas de sintomas, elas são heterogêneas, elas contêm conteúdos não liquefeitos, seja gordura, né, que é a esteatonecrose, às vezes ela tem várias densidades, tá? Na ressonância fica muito característico, a gente não tem dúvida que aquilo é uma coleção necrótica e não uma coleção líquida. Elas não têm paredes, tá? E elas podem ser intra ou extrapancreáticas, ou seja, a necrose pode ser do pâncreas ou do tecido peripancreático ou ainda dos dois, tá? Que é o mais comum, 75% dos casos, a gente tem necrose do tecido pancreático e dos tecidos vizinhos. Se passou de 4 semanas de evolução do paciente, essas coleções necróticas não se resolveram, esse paciente vai evoluir então para a formação da necrose encapsulada, tá? Então, critério temporal acima de 4 semanas, da pancreatite necrosante, uma coleção heterogênea com conteúdo, debris, tá? E com paredes bem definidas, gente, muito importante. Tem paredes? Necrose encapsulada, Walled of Necrosis, tá? Lembrar, então, que ela pode novamente ser intrapancreática ou extrapancreática. Então, a questão de 2017, da prova teórica, um paciente fazendo uma TC de controle, ó o critério temporal que eu falei, após 4 semanas, né? De uma pancreatite, o quê? Necrohemorrágica. Então, ele tem o quê na TC? Um grande acúmulo heterogêneo, com debris e bem delimitado por uma cápsula. Ficou fácil, né, gente? Então, segundo a nova classificação de Atlanta, que não é tão nova assim, é de 2012, o que esse paciente tem? Qual que é a melhor definição desse achado? Olha lá na prova o termo em inglês, Walled of Necrosis. Em relação à pancreatite aguda na tomografia, tá, gente? A primeira frase que eu coloquei aqui foi que o ultrassom deveria ser o primeiro exame. Por quê? Através da ultrassonografia, a gente pode fazer o diagnóstico diferencial com colicistite aguda
e ainda pesquisar a etiologia da pancreatite, que a principal são cálculos biliares, entendeu? A principal causa é a colelitíase. Então, o ultrassom, ele nos permite o diagnóstico diferencial de uma inflamação da vesícula e a pesquisa da etiologia da pancreatite aguda. Sobre a tomografia, ela tem uma boa acurácia, um alto valor preditivo positivo. É interessante a gente fazer a fase pancreática, que vai ser uma fase com 40 segundos após o início da injeção do contraste venoso. Entretanto, a gente sabe que em grandes centros a gente já não está fazendo mais um estudo com várias fases, principalmente para evitar a exposição, evitar altas doses de radiação. Então, em muitos centros só é feita, por exemplo, uma fase portal, uma fase um pouquinho mais tardia e não a fase pancreática, tá? Outro critério temporal importante aqui, quando realizar a tomografia. A gente sabe que a necrose pancreática ela começa a se instalar após 48 horas. Então, não faz sentido eu fazer uma tomografia com 24 horas de dor do paciente, porque essa tomografia não vai estadiar minha pancreatite. Só vai fazer sentido se eu quiser fazer o diagnóstico. Ok, estou com dúvida diagnóstica, não teve elevação de amilase e lipase, ok, vou usar a tomografia para fazer o diagnóstico e ter 2 critérios daqueles 3, certo? Então, posso fazer uma tomografia sem contraste nesse início? Posso. Somente a densificação da gordura peripancreática é suficiente para a gente falar num processo inflamatório agudo ali ao redor do pâncreas, ok? Entretanto, se eu quiser injetar, idealmente eu devo fazer após 48, após 72 horas do início dos sintomas, porque aí eu já consigo diferenciar entre uma hipoperfusão, um edema intersticial ou uma necrose. Correto? Então vamos lá. Aqui um exemplo do paciente que fez a tomografia com contraste no primeiro dia de sintoma. Então a gente vê um pâncreas homogêneo com realce preservado. Eu posso muito bem falar que isso aqui é uma pancreatite edematosa. Entretanto, esse paciente evoluiu mal, no terceiro dia ele repetiu e olha como que eu subestadiei o meu paciente no primeiro exame. Ele tem uma necrose extensa cometendo corpo e cauda, olha como não realçam, tá? É um tecido morto, é um tecido necrótico. Então, muitas vezes, se eu faço a tomografia no momento errado, eu posso subestadiar esse paciente. Outro problema que a gente pode ter, se a gente fizer uma tomografia muito precoce, é ficar em dúvida se essa alteração focal, que a gente está vendo aqui na seta amarela, também lá na imagem coronal, em que a gente tem uma redução do realce, se essa alteração focal é um edema ou é necrose. Então, a gente pode também superestadiar esse paciente, tá? E falar que isso é uma necrose, na verdade isso é um edema intersticial. Então, uma questão de 2017, paciente com suspeita de pancreatite aguda com sintomas há 12 horas. Qual que é o melhor momento de realização da ATC, se ela estiver indicada? Não tem dúvida, entre 48 e 72 horas do início dos sintomas, após seria até melhor, a questão ficaria até mais correta, após 48 e 72 horas do início dos sintomas. Sobre a classificação de Baltazar, gente, ela é o quê? Uma maneira que a gente tem de buscar os achados tomográficos e relacioná-los ao prognóstico do paciente. Então, a gente tem os critérios, né? Pâncreas normal, aumento difuso da glândula, sinais inflamatórios da gordura peripancreática, inflamação com uma coleção líquida, inflamação com 2 ou mais coleções líquidas ou ainda presença de gás. Tá? Então, a gente vai dar uma pontuação de 0 a 4. E o índice de severidade tomográfica é quando a gente associa os critérios de Baltazar à quantidade de necrose no parênquima pancreático. Então, se tem uma necrose estimada em menos de 30%, 30 a 50 ou acima de 50, a gente soma esses 2 valores que a gente encontra, a gente vai ter o índice de severidade tomográfica no máximo de 10 pontos, lembrando que acima de 8 pontos é considerado uma pancreatite grave. Então, em relação à pancreatite edematosa, quais são os achados da imagem? A gente pode ter um aumento focal ou difuso do pâncreas, não teremos áreas necróticas, ou seja, o pâncreas vai realçar de maneira homogênea, densificação da gordura adjacente ao pâncreas e as chamadas coleções fluidas ou coleções líquidas peripancreáticas agudas, importantíssimo, sem parede, sem cápsula. Um exemplo, então, de pancreatite edematosa, um pâncreas realçando de maneira
homogênea, né? Não vemos áreas de necrose e um pouquinho de densificação da gordura ao redor, tá? Ainda sem coleções fluidas ou coleções líquidas peripancreáticas. Aqui mostrando coleções líquidas, uma tomografia inicial, novamente o pâncreas com realce preservado, não temos áreas necróticas. Um pouquinho de densificação da gordura, esse paciente 10 dias depois repetiu a tomografia, olha a quantidade de líquido, né? De coleção líquida peripancreática que se formou, uma localização muito comum posteriormente ao estômago, né? Na bolsa mental e ocupando ainda os espaços pararenais anteriores, tá? Então, são coleções líquidas peripancreáticas agudas. Notem que a gente não vê paredes bem definidas e o conteúdo é homogêneo, ok? Então, na pancreatite edematosa, eu tenho pâncreas preservado, realce lá, bonitão, tá? Sem áreas de necrose. E em azul, as coleções peripancreáticas. Normalmente, o tratamento são apenas medidas de suporte. As intervenções devem ser evitadas, tá? E são reservadas apenas nos casos que a gente tem infecção dessas coleções líquidas, mas isso é muito pouco frequente, tá bom? O mais comum de infecção é das coleções necróticas. Em relação ao pseudocisto, critério temporal, a partir de 4 semanas dos sintomas, a partir de 4 semanas do início da doença, certo? Então, se eu tenho um paciente com coleções líquidas peripancreáticas agudas e elas não se resolveram, elas vão adquirindo parede, vai formando uma cápsula muito bem definida e após 4 semanas a gente chama então de pseudocisto. Esse pseudocisto ele é rico em amilase e lipase, ele tende a uma resolução espontânea em 40% dos casos, mas muitas vezes é necessária uma drenagem percutânea, porque ele pode principalmente ter efeito de massa. Então, às vezes, como esse exemplo aqui, está comprimindo o estômago, né? Esse paciente deve ter uma plenitude, um empachamento, né? Uma sensação de plenitude gástrica muito importante, porque o estômago está todo comprimido. Então, aqui uma sequência coronal na ressonância T2, conteúdo homogêneo, tá, gente? Não temos debris, conteúdos não liquefeitos, paredes bem definidas, certo? Outro exemplo de pseudocisto, ó, aquela localização muito comum, retrogástrica, tá? Efeito compressivo sobre o estômago. Muitas vezes essa drenagem é feita drenando para dentro do estômago mesmo, tá? É o tratamento mais usado nesses casos. E na segunda coluna, axial e coronal T2, mostrando, olha, a parede muitas vezes pode ser espessa, a gente pode ver septos, tá? Mas nunca conteúdo debris, conteúdo sólido interno, ok? Complicações possíveis do pseudocisto. Primeira imagem, uma enorme coleção, tá? Com conteúdo heterogêneo, áreas espontaneamente hiperdensas. Então, esse pseudocisto sangrou, tá? Outra imagem aqui de coleção infectada, era um pseudocisto, porque a gente sabia que era uma pancreatite edematosa, tá? É uma coleção peripancreática e não em topografia do pâncreas. E temos focos gasosos, então, outra possível complicação é a infecção do pseudocisto. E por último, aqui um pseudocisto na região da cabeça do pâncreas comprimindo o colédoco e levando a uma dilatação de via biliar. Essas são as possíveis complicações que a gente pode ver. Em relação à pancreatite necrosante, a gente pode ter um aumento focal ou difuso do pâncreas. O realce pancreático ele é heterogêneo, muitas vezes ele não realça, né? Traduzindo então para a gente essas áreas de necrose. Densificação da gordura peripancreática. Aqui nos casos de pancreatite necrosante, a gente vai ter líquido não só no retroperitônio, mas também dentro da cavidade peritoneal. E muitas vezes essa necrose ela vai além do pâncreas para os tecidos peripancreáticos. A gente tem 3 tipos, né, de pancreatite necrosante. Uma necrose apenas do parênquima pancreático, que é o menos comum, tá, gente? Só 5% dos casos. Necrose apenas dos tecidos peripancreáticos, 20% dos casos. E necrose tanto do pâncreas quanto dos tecidos peripancreáticos em 75% dos casos. Um exemplo aqui pra gente, uma pancreatite necrosante, mostrando então corpo e cauda do pâncreas sem realce nenhum e a cabeça com realce preservado, ou seja, se a gente fosse classificar, é mais de 50% da glândula de aspecto necrótico.
Olhem as coleções necróticas agudas, ó, com áreas de gordura por dentro, então esteatonecrose, tá? Então a pancreatite necrosante. Outro exemplo, mostrando aqui a evolução das coleções necróticas. Então a gente vê uma necrose na topografia do colo do pâncreas, né? Evoluindo alguns dias depois para a necrose dos tecidos peripancreáticos. Olha como há uma continuidade da necrose do pâncreas com o dos tecidos. Olha o conteúdo heterogêneo dessas coleções necróticas. Depois, na ressonância, aqui por volta de 3 semanas do início dos sintomas, a gente começa a ver uma parede, tá? Mas ainda não é uma parede bem definida, uma cápsula verdadeira. E o conteúdo heterogêneo, aqui que são os debris, né, gente? Na ressonância fica muito mais fácil de ver essa necrose dentro dessas coleções. E depois de 4 semanas, já bem encapsulado, a famosa Walled of Necrosis ou necrose encapsulada, tá? Com paredes bem definidas, conteúdo heterogêneo, lá tem áreas de maior densidade e menor densidade de permeio. Então essa é a evolução que a gente vê baseada tanto nos critérios temporais quanto na formação da cápsula. Então vamos lá. CBR 2017, prova teórico-prática. Um homem de 54 anos, etilista, quadro de dor abdominal de início súbito ao critério temporal novamente, 1 dia de dor no andar superior do abdômen. Então a gente vê esse achado em que eu praticamente não vejo pâncreas, tá? A gente tem uma enorme coleção líquida, tanto pancreática quanto peripancreática, com paredes, né, gente, bem definidas, um conteúdo heterogêneo, os foquinhos de necrose aqui, de esteatonecrose. Vamos lá, então qual que seria a melhor interpretação do achado? Ficou fácil, né? Então, não ficou fácil. Por quê? A imagem é de uma necrose encapsulada, porém a questão, o paciente tem apenas 1 dia de sintoma. Então, inicialmente eles deram a resposta como uma necrose encapsulada, uma necrose delimitada, e depois, obviamente, essa questão foi anulada. Então, a importância do critério temporal, vou repetir isso várias vezes, na pancreatite aguda a gente tem que saber sobre esses critérios. Abaixo de 4 semanas, acima de 4 semanas, quando fazer a tomografia, depois de 48, 72 horas. Tá bom? Então, foi uma questão anulada, corretamente anulada. Em relação às complicações da pancreatite aguda, a gente tem a infecção. Qualquer coleção pode ser tanto estéril quanto infectada, seja uma coleção líquida da pancreatite edematosa, seja uma coleção necrótica da pancreatite necrosante. Mas é infinitamente mais comum infecção de coleções necróticas, tá? Aqui a gente tem um grande problema, a gente tem uma super dificuldade de diagnosticar uma patologia extremamente grave, que é a necrose infectada, tá? Apenas 40% das vezes a gente vai ter o quê? Focos gasosos no interior da coleção. Então, isso para a gente é péssimo, porque o médico vem falando que o paciente dele está piorando, o clínico fala, olha, meu paciente está piorando muito, e você vai falar, olha, o aspecto de imagem, eu não consigo afirmar para você que essa coleção está infectada. Você não pode dizer que ela não está infectada e jurar por Deus. Por quê? Porque a gente tem uma baixa sensibilidade, apenas 40% das vezes a gente vai ter gás na coleção, tá? O realce anelar, o realce da parede, não é um indicador confiável. Por quê, gente? Esse realce está sempre incluso nos casos de pseudocisto e necrose encapsulada, tá? Diferente das outras coleções intraabdominais que a gente suspeita de abscesso só pelo realce periférico, tá? No caso da pancreatite aguda, não. Então, aqui um exemplo, um paciente com coleções necróticas agudas, ó, heterogênea, né, dissecando ali, indo para a pelve, tá? Muita coleção, conteúdos, né, de gordura no meio. Depois de 4 semanas, evoluindo para necrose, ó, formação de parede, consigo ver melhor, olha lá a setinha, os focos de gordura no meio da necrose, os focos de esteatonecrose. Esse paciente evoluiu muito mal, tá? Ele teve alta e ele voltou, então, com sepse. Foi feita uma nova tomografia e o que a gente identificou? Aquela necrose encapsulada, paredes bem definidas, ó, paredes muito bem definidas, desenvolveu o quê? Uma infecção, então uma necrose infectada. Gravíssimo, tá, gente? Questão de 2016 da prova teórico-prática. Mulher com dor no andar superior do abdômen.
essa tomografia aqui, quais são as imagens? A gente vê, então, uma necrose da cabeça do pâncreas, tá? Do corpo proximal, uma grande coleção na cauda do pâncreas. A gente vê que tem uma trombosezinha de veia porta aqui também, certo? Então, tem necrose do pâncreas, dos tecidos peripancreáticos, tem coleção de paredes bem definidas e tem outra complicação vascular, que é a trombose venosa da veia porta ali no caso. Em relação às imagens, o que a gente pode afirmar? Nesse caso, vou direto para a resposta. Não é possível predizer se a coleção localizada na cauda do pâncreas está infectada. Não é possível, gente. Só pela imagem a gente não consegue falar. Apenas 40% dos casos a gente vai ter focos gasosos de permeio. E por que as outras estão erradas? Essa questão muito parecida com a da prova teórica, tá? De 2016 também. Não se detecta acometimento da veia porta? Se detecta, né? A gente viu que tem trombose. A presença de gás em uma coleção não está associada com processos infecciosos? Está. Ele é pouco visto, mas quando ele é visto, você pode falar que é uma infecção da necrose ou da coleção líquida. Uma biópsia percutânea do pâncreas é necessário? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não vai biopsiar o pâncreas num caso de pancreatite aguda. A identificação de necrose no parênquima é pouco útil, não, como eu falei já na outra questão. A gente precisa diferenciar a pancreatite edematosa de necrosante porque isso muda o prognóstico do paciente. Então, complicações vasculares. Trombose venosa a gente vê muito, tá, gente? Principalmente da veia esplênica. Lembrando que isso a longo prazo pode levar a uma hipertensão portal esquerda, tá? Em que está associada a varizes de fundo gástrico, tá? Hemorragias arteriais agudas, por isso que a gente fala pancreatite necrohemorrágica. Muitas vezes a gente tem hemorragia no retroperitônio. E pseudaneurismas, muito mais comum na artéria esplênica, mas também pode acometer as artérias gastroduodenal e pancreático-duodenal. Então, aqui mostrando essas complicações vasculares, a primeira coluna mostrando uma trombose venosa, tá? Da veia porta, tá bom? Relacionada a um quadro de pancreatite, olha aqui, líquido no espaço pararenal anterior, tá bom? Peripancreático. A segunda coluna mostrando, então, um grande pseudaneurisma da artéria esplênica. O paciente retornou, já a longo prazo, ele repetiu a tomografia e tinha um pseudoaneurisma. Outra complicação, eu quero que vocês guardem essa, uma aposta pessoal do que pode cair na prova, tá? É a síndrome de desconexão ductal. O que acontece, gente? O paciente com pancreatites de repetição, em um desses episódios, ele tem uma pancreatite grave, em que há necrose de toda a espessura do parênquima. Então, necrose aqui a região do corpo ou a região do colo, da porção cefálica do pâncreas. E o que acontece? A gente fica com uma porção de parênquima pancreático ali viável, tá? Porém, sem comunicação com o sistema gastrointestinal. Ou seja, se esse pâncreas, né, se essa cauda pancreática está viável, ela vai continuar eliminando ali o suco pancreático, as enzimas pancreáticas. E isso vai formar o quê? Uma coleção, como a gente está vendo aqui, na sequência axial T2 e na sequência colangiográfica, uma grande coleção encapsulada, conteúdo homogêneo neste caso, tá? Então, é um pseudocisto com o quê, gente? Comunicando-se com o ducto pancreático da cauda. Olha lá como ele está ectasiado, irregular e se comunica. E a setinha azul na imagem colangiográfica mostrando a desconexão ductal. Eu vejo o ducto até a região ali do corpo proximal, depois não vejo mais. Então, essa é a síndrome de desconexão ductal. Mais um exemplo, uma grande coleção substituindo o parênquima pancreático do corpo, a cauda viável, secretou enzimas pancreáticas, formou a coleção, tá? Síndrome da desconexão ductal. Outro exemplo, já uma coleção com aspecto necrótico, com debris, tá bom? Mas o ducto pancreático comunicando com essa coleção, esse paciente foi para a cirurgia e foi então comprovado que havia uma desconexão do ducto pancreático. Por que é muito importante esse diagnóstico e muitas vezes subdiagnosticado? Isso muda a conduta, tá, gente? Muitas vezes essa coleção ela é drenada por drenagem percutânea, por via transgástrica e ela volta. Ou seja, ela não responde bem à drenagem. E nesse caso, por quê? Porque esse parênquima viável vai continuar secretando enzimas pancreáticas, tá? E ela vai recolecionar. Então é importante esse diagnóstico porque muitas vezes esse paciente precisa fazer uma drenagem de longa permanência ou ainda até uma cirurgia, como uma pancreatectomia caudal.
Então é isso, gente. Espero, assim, que vocês saiam dessa aula com todos os conceitos de pancreatite aguda, porque é um tema muito abordado. Lembrar, tá, do tempo da pancreatite, abaixo de 4 semanas, acima de 4 semanas, como fazer o diagnóstico, em classificá-la de pancreatite aguda edematosa e necrosante e também lembrar das complicações. Então, por hoje é só. Até a próxima!